Nós estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. Amém? Prazer estar com você aqui semanalmente para poder compartilhar com você a palavra, experiências e, é claro, poder edificar a sua vida, porque esse é o nosso alvo. Cremos realmente que essa é a vontade de Deus para você. Relembrar você das promessas de Deus, relembrar o quanto você é amado, relembrar aquilo que Deus tem ainda para fazer na sua vida. Amém? E hoje não vai ser diferente. Nós estamos aqui para lembrar você da mulher de Ló. Então, esse é o tema do nosso programa hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma frase que foi dita por Jesus. E eu quero já apresentar aqui, citar o nome, né, das irmãs que eu tenho comigo e 4 mulheres para falar de uma só mulher. Então, eu tenho aqui as pastoras, né? Vamos começar pela nossa convidada hoje, que é a pastora Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, pastora Márcia, pastoras queridas, né? Nossos ouvintes e aqueles que nos assistem, bom dia para todos, e esse programa vai ser uma benção. Amém. Temos aqui também, né, Dalva e Marília. Companheiras de jugo. Estamos aqui juntas, pastora. Bom dia, né? E que o Senhor nos dê a graça hoje de falar dessa mulher que vai ser lembrada, né? Sim. Amém. Bom dia você. Com certeza, 4 mulheres vão falar muito, né? E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém. Amém. Bem, eu quero já introduzir o nosso tema aqui. Eu gosto sempre de comentar algo antes, não apenas para apresentar o assunto, mas também para que aqueles que não conhecem a respeito do que a Bíblia diz possa conhecer, ok? Então, o nosso tema hoje é lembrai-vos da mulher de Ló. Talvez você está pensando, gente, quem é essa mulher? O que ela fez? Então, entenda uma coisa, todos nós, sem exceção, estamos habituados com homenagens a grandes personalidades, como, por exemplo, ter os seus nomes em ruas, praças, escolas e até cidades. Agora, todas essas pessoas, elas têm os seus nomes relembrados porque elas realizaram alguma obra ou lideraram alguma grande causa que, de alguma forma, mudou o mundo ou influenciou de alguma maneira. Agora, quando Jesus disse para os seus discípulos que era para eles lembrarem da mulher de Ló, às vezes nós ficamos surpresos. Isso está registrado em Lucas 17:32, em que Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, ele não nos disse para lembrar de nenhum patriarca, de algum herói da fé do Velho Testamento, mas ele ordenou que lembrássemos desta mulher. Agora nós temos que perguntar, o que há para lembrar sobre essa mulher? Pois ela aparece em uma única breve passagem em Gênesis 19, no versículo 26, que diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por que devemos nos lembrar de uma mulher que nem mesmo o nome é mencionado na Bíblia? O que Jesus queria que aprendêssemos com ela? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso programa Batom e Bate-Papo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta frase, lembrai-vos da mulher de Ló, é uma recomendação. E eu já quero trazer aqui essa pergunta para vocês, queridas irmãs, porque talvez o nosso ouvinte aqui, aquele que está nos assistindo, está perguntando, o que há para ser lembrado sobre essa mulher? Queria perguntar, então, vamos começar aqui com a Patrícia, né? Patrícia, você conhece essa passagem? Sim. Né? Você tem muitos anos, né, de conversão, de experiência no ministério. Amém. E hoje nós trazemos esse assunto aqui. Por que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Então, interessante que eu, meditando, né, nisso,
Quando alguém fala para nós, lembra daquela situação, lembra daquela pessoa, né? Então, isso significa que tem importância, tem relevância quando você é colocado para ser lembrado sobre algo. Uhum. Isso vai ter implicações na sua vida no presente, né? Então, é muito interessante porque a Bíblia fala da mulher de Ló em Gênesis. Só que aí Jesus fala da mulher de Ló nos evangelhos, quando Jesus estava aqui na terra, e ressaltando, olha, lembre dessa mulher. Porque tem 3 aspectos que nós Você vai podemos... falar dos 3 agora? Não vou falar. Dos 3, não. Ah, ok. Eu tenho certeza que você tem, assim, é muita coisa para ser dita. Mas deixe-me ouvir aqui também, né, a Marília e a Dalva, que é uma pergunta básica aqui, né? O que tem para lembrar da mulher de Ló? Então, talvez tenha muitas coisas, mas o que você lembra na sua primeira lembrança, quando a gente fala isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Que ela virou uma estátua de sal. Boa lembrança, é isso aí. Ela virou uma estátua de sal. Mas Sabe, as crianças lembram, né? Porque tem uma música. Sabe, mas isso aqui eu acho interessante, pastora, que Jesus mandou também lembrar de outra mulher, em Mateus 26. A mulher que derramou o perfume sobre a cabeça dele. São mulheres, lembranças diferentes, atitudes diferentes, mas mulheres que foram mandadas ser lembradas, né? Sim. Mas antes de Jesus falar, né? Na realidade, os fariseus perguntaram, lá no verso 20, eles perguntaram, e quando viria o reino de Deus? E aí que ele entra respondendo. Então, lembra. Então, olha, nós também estamos esperando um rei. E o Senhor fala, lembra dela, porque antes dela virar a estátua de sal, pastora, ela olhou para trás. Isso. Nós não devemos olhar para trás. Tudo isso é simbólico. Sim. E eu quero falar disso aqui para você. Porque a Bíblia menciona esta mulher que era casada com Ló. E ele fala no sentido negativo. É muito importante. Sim. Não é lembrar no sentido de imitar. Sim. É o contrário. É uma advertência. É lembrar, né? no sentido de não fazer aquilo que ela fez. Agora, o que ela fez que nós temos que evitar? Você falou aqui, Marília, olhar para trás. Isso. Então, fala um pouquinho sobre isso. Aquela mulher estava saindo um grande livramento. Deus estava destruindo a cidade, estava fumegando tudo. Por que ela tinha que olhar para trás? Ela tinha que olhar para frente, ela tinha que olhar para onde Deus estava querendo levar ela. Então, eu penso que o cerne dessa situação, pastora, é que olhar para trás é você olhar para o que ficou, se apegar, é ter o coração apegado com as coisas que ficaram para trás, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem para você, ao invés de olhar para frente. Esse contexto, seria bom que você pudesse também ler, né, essa história, lá em Gênesis 19, porque a Bíblia diz que Deus falou com Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma, e Ló, que era sobrinho de Abraão, estava morando lá com a sua família em Sodoma. Então, o juízo de Deus veio sobre aquela cidade. Só que antes, Deus mandou os anjos irem lá e tirarem Ló e a sua família. E isso aconteceu, embora eles tiveram que ser tirados de lá na marra, né? Porque mesmo os anjos falando, eles ainda insistiam em ficar. Tanto que eles estavam ali apegados. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. E nesse contexto, o anjo diz para a mulher, a única coisa que ele falou, falou, olha, vá para os montes e não olha para trás. E foi exatamente o que ela fez. Já viu aquela coisa de você da mãe falar para a criança? Não faça isso. Exatamente. Não toque aqui. E ele faz exatamente o contrário. Então, isso acontece. E foi o que ela fez. Ela olhou para trás. Só que as consequências foram muito ruins, porque ela se transformou numa estátua de sal. Agora, Dalva, esse olhar para trás é exatamente o que Jesus estava nos alertando, advertindo para não fazer? Sim. Pastora, quando o Senhor diz para a mulher de Ló, né, e para toda a família, não olhem para trás, também aponta para nós hoje. Porque hoje nós estamos aqui caminhando rumo à Nova Jerusalém. Estamos indo para lá. Mas quantos, como a mulher de Ló, estão também aqui com o coração apegado, né? Grudado nesse mundo. E o Senhor fala, não olha, não se apegue como a mulher de Ló estava apegada
tudo aquilo que ela tinha. A Bíblia não fala, mas a gente imagina que ela tinha casa, que ela tinha bens, Com né? certeza. Gostava de morar ali. E ela não queria sair de lá. A Bíblia fala que o anjo arrastou, né? Para tirá-los. Então, isso aponta para nós hoje. Eu acho que nós precisamos olhar para ela como Jesus mandou e falar: eu não posso fazer o que ela fez. Né? Eu tenho que me desapegar das coisas do mundo. Aí as pessoas pensam, pastor, mas desapegar as coisas do mundo é o quê? Eu vou vender todos os meus bens, né? Vou vestir roupa de saco até Jesus voltar. Ou tornar Não, um franciscano. Um franciscano. Abnegação. Não é isso. Total. Não é isso que a Bíblia quer dizer, né? O desapegar aqui é ter como se não tivesse. Casar como se não casasse. Ter dinheiro como se não tivesse. Né? Isso é desapegar. Eu tenho, mas o meu coração não está aqui. O meu coração está lá. É importante também lembrar desses significados, porque a história no Velho Testamento, ela sempre aponta para a vida da igreja, né, ali no Novo Testamento. E o que nós queremos te mostrar aqui é que, ao falar para os discípulos e mencionar essa mulher, Jesus estava lembrando daquele contexto de Sodoma. E Sodoma ali significa o mundo. E esta mulher de Ló significa pessoas que têm experiência com Deus. Por quê? Porque ela não foi destruída lá. Isso. Não. Então, podemos dizer que ela era uma mulher crente, Patrícia? Sim, podemos dizer, a família toda, falando a nossa linguagem, né? Era uma família salva. Uma família salva, só que eles mesmos sendo salvos, eles, no caso dela, né, não foi como nós falamos, não agiu, não teve uma atitude vencedora, de olhar para a promessa, porque isso é muito forte. Tinha uma promessa de livramento. Tinha uma promessa porque aquele lugar ia ser destruído, aquele lugar ia perecer. E eles poderiam perecer lá. Mas tinha um livramento do Senhor para eles. Tinha a promessa de Deus. E eu acho interessante que aqui... E os anjos foram lá para lembrar da promessa. E aqui, pastora, que eu acho tremendo, Gênesis 19, 15 e 16, falou demais comigo, uma parte, que é o seguinte: como, porém, se demorasse, porque depois, eles avisaram antes, aí a família dormiu, no outro dia cedo, eles estavam dormindo ainda, eles não tiveram, sabe, agilidade, prontidão, né? E aqui fala, como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, quem? Os anjos, né? Pegaram eles, né? A família pela mão. Quem? A mulher de Ló, Ló, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram para fora da cidade. Ou seja, eles tiveram que sair arrastados pelos anjos. Fora da cidade, que a Bíblia fala, que os anjos falaram, né? Não olhem para trás e vão para os montes. Os montes... fala do lugar, Abraão estava nos montes, né, no lugar alto. Eles, mesmo sendo salvos, concluindo essa pergunta que a senhora fez, eles estavam no lugar baixo, porque Sodoma era um lugar baixo. Então, significa uma vida que não é uma vida terrena, né? Terrena, baseada nas apegada às coisas da terra, concentrada só nas coisas aqui desse mundo. Mas nós somos salvos, somos justificados, trazendo para nós essa palavra, pela fé em Cristo Jesus, vivemos nesse mundo, mas como se não fôssemos desse mundo. Isso é muito poderoso, essa colocação, Sim. porque a Bíblia chama eles de justo, né? Então, quando Abraão vai orar para que Deus possa poupar aos justos daquela cidade, então ele não encontra nenhum, apenas Ló é salvo. Então, o fato de considerá-lo justo é porque ele, de fato, ele estava inserido ali na promessa de Abraão. Exatamente. Né? De crer no Messias, que é aquilo que garante a salvação para todo filho de Deus. Agora, isso aqui é muito importante, porque você mencionou, Dalva, também, esse olhar. Que é o que Jesus menciona. Então, Jesus não fala que ela fez algo errado, nada disso. Ou que ela não era salva, também não era nesse sentido. Então, o que nós entendemos é que era uma família salva, até porque a Bíblia relata que as filhas eram virgens, e, no entanto, Sodoma era uma cidade de perversão, mas eles estavam vivendo ali dentro, né, das leis ali do povo de Deus. Então, eles serviam a Deus. Porém, essa questão de olhar para frente e olhar para trás fala de 2 tipos de crente. O que olha para frente
É aquele que está olhando para os montes, né? Exatamente. Porque o mover de Deus está nos montes. Isso. Sim. Os lugares É lá que altos. Deus está vales. movendo. Por isso que Abraão estava lá. E Ló estava ali centrado nas coisas desse mundo, que é Sodoma. E a mulher olha para trás, né? Então, Marília, eu queria que a gente falasse também sobre essa questão, né? Ló vivia com a sua família em Sodoma, então, que significa o mundo. Mas Ló e sua família eram salvos. Então, como que a gente pode fazer essa aplicação hoje na nossa vida? Pastora Márcia, a pastora Dalva estava falando da questão do coração, né? Uhum. Nós precisamos aplicar porque Deus tem, né, algo para nós. E o que nós precisamos fazer? Guardar o nosso coração. Em Provérbios 4, 23, está escrito: sobre tudo Isso. o que se deve guardar, Uhum. guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, então quer dizer que é para ir com a roupa do corpo, não posso ter joia, nós podemos ter, só não podemos colocar o coração. Nós não podemos aplicar o nosso coração, porque as coisas dessa terra vão ficar aqui. Nós não vamos levar. Então, o Senhor está dizendo, olhar para os montes, fala para olhar para as coisas celestiais, para aquilo que Deus tem para você, para as coisas do alto. Então, aí nós já estamos falando para crente. É Isso. esse ponto que eu quero focar mais. Porque muitas pessoas pensam, ao ler essa passagem, primeiro, acho que tem 2 equívocos. Primeiro, eles pensam que essa passagem é para pessoas que não são crentes. Que a mulher de Ló era uma mulher ímpia, mundana, ela não era salva. Sim. Mas a Bíblia não diz que é assim, Não. ok? Então, nós concluímos aqui que ela era salva. Então, ela representa alguém que está dentro da igreja. Sim, até porque no verso 22... Eu não estou querendo falar muito da mulher de Ló, estou querendo falar de nós aqui. Até porque no verso 22, pastora, fala que já tinha sido dado juízo, mas no verso 22 fala assim, que o anjo falou, nada podemos fazer, enquanto não conseguir tirar vocês daqui. Então, tem muitas indicações ali de que eles eram uma família de crentes. Eu Sim. estou usando essa palavra para ficar Sim. mais claro. Contudo, Eram salvos. ela não foi... ela não foi vencedora até o fim, porque o fato de olhar para trás e virar uma estátua de sal também fala de uma atitude negativa, errada, que Jesus falou, não faça isso. Então, a minha pergunta aqui hoje para vocês, um crente salvo, justificado pela fé, ele pode ser derrotado? Mesmo sendo salvo? Eu sou salvo. Então, o que me salva é a fé em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que é assim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É isso que nos garante a salvação, o livramento da ira de Deus. Contudo, ainda assim, dentro da igreja, nós podemos ter crentes que são derrotados e outros vencedores, Dalva? Infelizmente, sim, pastora. Temos muitas pessoas que elas estão na igreja, elas são salvas, mas elas vivem uma vida natural. Elas pensam só nas coisas daqui, elas não pensam nas coisas do céu, elas estão completamente voltadas apenas para a sua vida, como diz, a Bíblia também diz lá que na volta de Jesus será como nos tempos de Noé, né? Eles vão casando, dando-se em casamento, vivendo a vida. Nenhum problema em viver sua vida. Mas quando a sua vida é o centro, aí é o problema. Tem a questão da mentalidade aqui também, né, Patrícia? Se você olhar o mundo e achar que tudo é natural, normal. Você não consegue diferenciar em relação aos valores da palavra. Isso. E como é que você acrescentaria essa coisa aqui? Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás. Então, o fato dela olhar para trás, ela estava olhando para as coisas do mundo. Mas esse olhar envolve ali sentimentos, né, emoções, desejos. O que é isso hoje na vida do crente, olhar para trás? Então, envolve também apego, né? Raízes naquilo. Essa palavra, apego. Ser apegado. Apego. Isso é algo que a gente não vê. Não vê. Só Deus vê o coração. Isso. Mas como que você pode identificar na sua vida prática isso, que você está é apegado? Tem uma forma de identificar. Quando você coloca o seu coração naquilo. Então, aqui, ó, Mateus 6:21, né, me veio esse versículo, que diz o seguinte: onde está, olha o que é interessante no verbo, né? Onde está o seu tesouro, onde está, ali estará
Uhum. Olha que interessante. Ali estará o seu coração. Então, onde está o seu tesouro hoje? Seja no filho, no casamento, É isso que eu ia te na perguntar. profissão, O que de vocês forma acham exemplos. que é, então, Isso. esse apego a quê? Isso, às vezes em um curso, um concurso, entendeu? Uma profissão que você sonhou muito, aí você conseguiu. Em várias coisas, o casamento que você sonhou em ter, sua família, uma casa que você comprou, no caso dela, a gente sabe que era um apego material também, né? Uhum. Então, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Essa é a forma de você ver que você está apegado. Por quê? Porque tesouro fala de algo que tem valor. Uhum. É aquilo que tem mais valor para você do que qualquer outra coisa. Aí você vai aplicar seu tempo naquilo, sua energia naquilo, você vai aplicar seu pensamento E o naquilo. pior de tudo é que você vai amar mais aquilo do que ao exatamente. Senhor. Aí isso aí é amar Esse mais. é que é o grande problema. Essa é a consequência. Então, você mencionou aqui a palavra apego. É. Apegar-se. Uhum. Então, apegar-se é o mesmo que olhar para trás. Quando Isso. Jesus falou para nós lembrarmos da mulher de Ló, ele estava querendo dizer exatamente isso, para não se apegar às coisas deste mundo e amar mais do que o Senhor. Uhum. Eu posso amar a minha família, Sim. né? É claro que eu posso ter prazer em coisas, Claro. eu posso Desfrutar, torcer para um né? time de futebol, né? Você já ouviu aquela música? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer? Outra vez Flamengo. Você pode ser arrebatado com a camisa do Flamengo, não tem problema. A gente só não sabe se Eita. entra no céu, mas vai ser arrebatado. Eita. Não, quando o Flamengo é capaz que você entra. Oxe. Então, eu torcia pelo Flamengo na minha adolescência, mas até hoje eu sou fã do Flamengo. Eu gosto também. Mas eu não fico também aí seguindo o campeonato, que eu nem tenho tempo mais para isso. Mas diz que é assim, uma vez Flamengo É, a música diz Mas isso. olha, é que você pode gostar dessas coisas, mas isso não Sim. pode ocupar o seu coração, Exatamente. ok? Não tem nenhum problema também você mudar o horário do culto, né? Se for uma decisão da Copa do Mundo, tem, não? Nossa, eu acho que não, pastor. Porque senão a gente vai ficar lá no culto assim, será que perdeu, será que ganhou? Vamos transmitir a Copa Mas, do Mundo olha, aqui no prédio da igreja. transmite Vamos- no prédio. Essas coisas exteriores em si, elas não têm muito valor. O que tem valor é o seu coração. É verdade. Então, essa coisa do apego é algo muito sério. Verdade. E eu quero deixar uma pergunta aqui, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu quero que você pense nisso. Como que nós podemos, então, viver nesse mundo sem sermos apegados às coisas do mundo? Nós vamos para um pequeno intervalo, tá bom? E nós vamos voltar com essa pergunta e comentando a respeito desse assunto tão importante nos dias de hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Até daqui a pouquinho. 21 dias fortificados na graça. O novo livro do pastor Aloysio Silva. Adquira esse lançamento pelos sites editoravideira.com.br ou www.amazon.com.br. Bem, estamos de volta falando hoje sobre o assunto Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa foi uma frase dita por Jesus aos seus discípulos. E nós lemos aqui esse texto que está lá em Lucas 17 e Jesus fala a respeito desta mulher para que nós não imitássemos aquilo que ela fez. Agora, o que que ela fez? Lá em Gênesis 19 diz que ela foi salva da destruição de Sodoma, juntamente com Ló, seu marido e suas filhas, mas que ela desobedeceu uma ordem de Deus, que foi dada pelos anjos. E ela olhou para trás. E nós estamos falando aqui exatamente o que significa olhar para trás. E deixamos uma pergunta aqui e eu quero comentar. Olhar para trás é apegar-se às coisas do mundo, ok? Agora, você precisa entender que o mundo que está sendo exemplificado aqui por Sodoma, ele não é apenas um lugar, uma coisa, é um espírito. O mundo é tudo aquilo que toma o seu coração, porque as coisas em si mesmas, elas não são erradas em si mesmas, ok? Então, Jesus não estava falando aqui de coisas, mas do coração.
de colocar o coração ou ter o coração preso a elas. Agora eu deixei a pergunta e nós vamos comentar. Como, então, que eu posso viver nesse mundo sem ser apegado às coisas do mundo? Dalva. Pastor, às vezes a gente pensa, não tem como fazer isso, eu tô aqui, né? Mas, na verdade, o mundo aqui é tudo aquilo, quando a Bíblia fala mundo, é tudo aquilo que é mais importante para mim do que o próprio Deus, né? Ou tão quanto importante como a Deus. Então, como que eu vou discernir isso? Eu acho que primeiro eu preciso entender aquilo que é valor para mim. Vou dar um exemplo para a senhora. Nesses dias que nós vivemos agora, foram dias muito tumultuados da política no Brasil. Sim. E muitas pessoas se envolveram muito com a política, até pessoas que nunca se envolveram, dessa vez elas entraram, né, na política. Eu acho que eu posso até dizer que eu fui uma delas. E eu acho que esse envolvimento, o que eu trouxe para a minha vida, que esse envolvimento excessivo tomou meu coração. É algo sutil, né? Sutil. Por isso que nós falamos que o mundo é um espírito. Exatamente. Não é algo que você pega, que você toca. É um espírito. É um o diabo espírito. vai envolvendo para esfriar o seu coração de Deus. E tirar o Senhor do centro e colocar outras coisas no Agora, centro. quando você diz pessoas, muitas pessoas, você está se referindo à igreja? Também. A igreja se envolveu Porque muito nesse as período. pessoas no mundo já Sim. estão debaixo do espírito do mundo. É porque Mas a igreja... Você se refere à igreja, esse envolvimento, você acha que exagerado Pastor, a igreja... ou errado? Exagerado. Eu acho que em muitas coisas nós podemos nos posicionar, sim, politicamente. Eu tenho os meus valores. É até necessário. Até né? necessário, me posiciono pelos meus valores. Mas eu acho que foi algo excessivo, né? Porque tirou o Senhor do centro e colocou o Brasil no centro. Então, o Brasil é muito bom, eu quero o bem do Brasil demais. Moro aqui, sou brasileira, mas o Brasil não é mais importante que o Senhor. E tem um versículo em Hebreus 12 que fala o seguinte: desembaraçando-vos de todo peso e do pecado. Não está falando que é pecado, mas tem peso que nos embaraça, que nos impede de andar. E aí ele fala que esse peso nos deixa de completar a carreira, de correr, a carreira que nos está proposta. Esse aí que você está lendo é onde? Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. A carreira nos está proposta, pastora, não é salvar, é curar o Brasil. O Brasil, ele infelizmente, ele vai caminhar, a gente está aqui, nós somos sal, mas ele vai caminhar para o fim, como já é previsto na palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para salvar o Brasil, salvar as pessoas do Brasil. Eu acho que isso aí saiu do centro. Essa coisa do peso, é importante falar o seguinte, que quando se apega, quando Jesus estava falando de apegar as coisas do mundo, se referindo à mulher de Ló, não estava falando necessariamente de pecado. Não. Né, de fazer algo que é pecado. Mas quando você coloca o coração, está falando que você está mostrando o que você ama mais. Exatamente. Né? E essa questão da política, ela acho que foi de uma maneira sutil, né? Sutil. Porque Muito você sutil. acaba se envolvendo. Agora eu quero te perguntar, embora eu quero que as outras falem também, mas já que você tocou nesse assunto. Então, vocês acham, pastoras aqui, pode comentar também, que nesse caso da política e da igreja, você acha que, em alguns casos, alguns irmãos e até igrejas se levantaram de uma maneira mais apaixonada pelo Brasil do que pelo Evangelho? Sim. É isso que você quer dizer? Sim. Muitos. Nunca vi ninguém ir para a internet falar com tanta paixão pelo Senhor como eles falaram pelo Brasil. É errado falar com paixão pelo Brasil? Não. Mas mais do que pelo que não Senhor... é errado você torcer não. também pelo Brasil na Copa do Mundo. Sim. Mas aquilo que é mais do que o Senhor está mostrando que tomou seu coração. Entendi. Quando você fica mais chateado por causa do 7-1, do que por ter que cancelar um encontro, por exemplo. Exatamente. Eu acho que essas coisas, elas vão mostrando aquilo que está no coração, né, Patrícia? E isso fala, que é muito tremendo aqui, ó, Mateus 10:37. Quem ama seu pai, isso se refere a tudo, né? Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E o que
Amar. é amar. E aí, amar mais. Não é que você não pode amar. Gente, Você É pode verdade. amar. olha aqui, deixa eu fazer uma observação Sabe que eu importante. frisei Foi? essa frase Pois é. também. Então, Porque eu achei ela assim. testificou. Acho que ela fala exatamente que isso. acontece? Amar mais Isso. do que a mim. Então, olha o que eu quero deixar para nós aqui, que falou muito comigo. A questão não é amar. A questão não é amar a nossa pátria. A questão não é amar o nosso país. A questão não é amar aquilo que nós queremos de bênção e de bom para a nossa nação. A questão não é amar a família, entendeu? A questão é amar mais. Sim. E aqui, né, fala o seguinte, seria o quê? O mundo para nós seria deixarmos de fazer a vontade do Senhor ali naquela situação por causa desse amor a mais por essas coisas. Aham. Então, amar é lícito, mas amar mais, aí é onde entra Patrícia, o apego. hoje você está afinado, viu? Não, realmente, essa questão aqui, eu tinha mesmo frisado aqui, Mateus Isso 10, Jesus fala, 37, fala sobre isso. Tô vendo aí que Quem senhora ama fez. mais É. do que a mim, quem ama mais o pai, a mãe, os olha que ele filhos, tá a sua colocando cidade, coisa- o seu país, a sua pátria, o Isso. seu time de futebol, o seu partido É a político. sua profissão, né? Entendeu? Tudo. Quem ama mais do que a mim não é digno de mim. Esse Marília. versículo é forte. Amar, porque ele compara aqui com pessoas que a gente ama, né? Uhum. Pai, É, o mãe, que mais que filho. poderia ser esse apego? Pastora, eu creio também que são apegos financeiros, apego à profissão, apego até mesmo a uma dedicação, né, profissional que é lícito, né, e que nós precisamos colocar, acho que o que o senhor está colocando que é uma balança, né? Os dois pesos. Esse tem um peso, esse tem um peso. Mas qual que pesa mais? Porque aquilo que você ama mais, você vai se desgastar mais, você vai aplicar mais tempo, mais coração, mais paixão. E eu me lembrei agora desse mesmo contexto, que não é da política, mas que é aplicar o coração com as coisas dessa terra. Eu me lembro de um irmão muito próximo a nós que estava desempregado aqui na igreja. E ele vinha todo dia de manhã na oração, pedindo oração, jejum, para ele poder, né, arrumar um emprego e prosperar. E a gente orou até que Deus deu. E eu me lembro que ele era um líder de célula, muito dedicado, começou a trabalhar, e lógico que ele precisou ali também se especializar, e com o tempo, e foi trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, né? E depois Deus deu emprego, ele prosperou, mas ele sumiu da igreja, né? Ele sumiu do convívio, não vinha mais nas orações, depois com o tempo esfriou o coração, deixou de liderar. Então, eu penso que o Senhor também está querendo nos falar aqui o que é mais importante. Porque aquele irmão, ele não é errado ele trabalhar, não é errado ele prosperar. Mas, naquele momento, ele colocou isso na frente. Tem gente que não sabe ser abençoado. É. Então, às vezes, se Deus abençoar demais, Então, e aí ele não vai saber lidar com a benção. Porque Infelizmente. abençoa colocou demais, mas aí ele o acaba coração. trocando, né, o Senhor por aquelas coisas. Teve uma irmã, pastora Márcia também, que há muitos anos, ela era uma bênção, amava o Senhor a tal ponto assim que ela se dava muito para o Senhor, em coisas que ela fazia para Deus. E o grande clamor dela era para ter um filho. E ela engravidou, milagrosamente. Só que quando o filho nasceu, ela simplesmente desapareceu. Então, no primeiro momento, a gente até entendeu, né? Neném novo e tal, mas ela desapareceu para sempre. Aí ela nunca mais apareceu, nós fomos atrás, ela tirou o marido da célula também, e ela falou que agora a vida dela seria dedicada para criar o filho. E eu acho que uma pessoa dessa é alguém que se apegou a algo que Sim. Você mais pode do que ao fazer Senhor. isso quando é algo que Deus te dá como ministério. Maria dedicou a vida dela para criar Jesus. Mas você tem que fazer isso debaixo de uma palavra de Deus. Sim. Não por uma escolha pessoal. Sim. Porque é interessante que em muitos lugares da Bíblia Jesus fala sobre essa questão de apego. Ele falou isso para o jovem rico, que mostrou o coração dele. Depois nós vemos lá Zaqueu, que ele mostra completo desapego, né? Porque ele era um cobrador de impostos, muito materialista. Sim. Mas depois ele converte, e a maneira de mostrar a sua mudança foi abrindo mão do dinheiro, né, e restituindo aqueles que ele defraudou. Então, nós vemos isso em muita situação. O próprio Jó, que perdeu tudo,
e depois Deus restituiu tudo, Sim. porque ele aplicou o coração em confiar ao Senhor, mesmo no momento da escassez, do sofrimento. Uhum. Então, assim, o tempo todo o Senhor está mostrando essa questão do coração. É. Agora, esse apego, né, exagerado, vocês falaram aqui. Então, o mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar do Senhor na nossa vida. Não é isso? Então, agora, como que eu faço, então, para não permitir? Ou como que eu percebo? Que não é nenhuma questão, às vezes, de você não fazer algo, mas perceber. A questão é perceber, porque muitas vezes as pessoas não percebem. Agora mesmo tem pessoas aqui nos ouvindo e que está resistindo, porque está achando que isso não procede da Bíblia, que isso é um exagero, ok? Mas acontece que a questão é como que você vai perceber que algo está usurpando o lugar de Cristo na sua vida, Patrícia? É tudo aquilo que é feito com exagero, é tudo que é exagerado. É aquilo que é além da medida. Então, exemplo, a pastora Marília falou de um exemplo financeiro, Sim. a pastora Dá falou de um exemplo de filho. Né? Então, as pessoas tinham uma vida, tinham um costume, depois daquilo, é um exagero que ela aplica o coração de uma forma que o tempo dela, a energia dela, aquilo que os pensamentos dela, é tudo voltado para aquilo. E, consequentemente, o coração dela vai se afastando da pessoa do Senhor, da palavra do Senhor, do convívio com a vida da igreja, com o corpo de Cristo. Então, é dessa maneira que você vai percebendo, porque vagarosamente, não é bruscamente. A pessoa não percebe por isso, porque A Bíblia vagaroso. fala que Ló, ele foi armando tendas, né, em direção a Sodoma. Exatamente. Quando Então ele foi gradativo. Gradativo. Ele não foi de uma vez. Exatamente. Ele não pegou o caminhão de mudança, né, saiu lá de Canaã. Saiu correndo e chegou parou lá. lá em Sodoma. Não. Ele foi gradativo, ele foi aos poucos, sendo atraído para as coisas do mundo. Exatamente. Agora, às vezes, o que pode tomar o seu coração também pode ser o próprio ministério. Eu ia falar isso também. Pode Marília, mesmo. pode Amar falar, mais. então. O próprio Sim, ministério, sim. porque às vezes é a boa intenção. Isso. Você quer agradar o Senhor, você quer fazer a obra, mas aquilo ali acaba sendo um ponto né? ali de desequilíbrio, né? Como é que é Sim. isso? Como é que você percebe? É isso que eu quero focar aqui. Como é que eu vou perceber? Porque foi o que Jesus falou, lembra. Então, eu acho que tem uma questão aqui que eu quero colocar, é a questão da mistura. Então, o problema aqui, porque o que significa a estátua de sal? Porque ela transformou-se numa estátua de sal. Ela podia ter transformado numa estátua de pedra, né? Mas ela transformou-se numa estátua de sal. Porque o sal na Bíblia fala da igreja. Fala Sal da daqueles terra. que são convertidos, Então, perdoados, povo de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Mas o próprio Jesus falou que se o sal, ele Isso. pode perder o sabor. Exatamente. E ele pode ser insípido. O que é isso? Ele não tem mais utilidade. Exatamente. Um sal misturado. Ele é sal, mas não é mais útil, porque ele não salga mais. Pastora? Então, isso aqui é muito sério, porque então você pode ser apegado, às vezes, ao próprio ministério, Sim. né? Você está fazendo algo bom, mas aquilo ali tornou-se mais importante até do que Exatamente. o próprio Senhor. Você pode desejar mais aquilo ali do que a própria volta de Jesus, por exemplo, né, Marília? Sim, que eu estava falando de uma das maneiras de perceber, né? A pessoa se torna esfriada, o coração fica frio para Deus, ela Isso. fica insensível. Acho que é essa Isso. palavra que eu queria Indiferente enfatizar. também, né, pastora? Insensibilidade. Essa é uma maneira dela perceber. Isso, porque Deus é espírito e Deus fala no nosso espírito. Mas quando você aplica o seu coração nessas coisas, ou terrenas, ou mesmo naquilo que toma o lugar de Deus, o seu coração ele fica frio. Isso. Você não escuta a voz de Deus. Às vezes você vai orar, às vezes nem vai orar. Não, nem vai né? orar. Não escuta a voz de Deus e nem dos irmãos. É. Porque muitas vezes, isso aí que você está falando é verdade. A pessoa fica insensível, ela não percebe, mas às vezes uma outra pessoa percebe. E vai dar um E às vezes ela fala, irmão, cuidado, irmão, assim, mas ele não aceita. Ele não recebe aquela exortação em amor. E às vezes, por causa disso, ele continua.
Eu acho que Ló deve ter ido em direção aos montes falando para a mulher dele, não olha para trás, não olha para trás, advertindo ela. Mas chegou num momento em que ela não aguentou e olhou. Dentro disso, a senhora está falando, às vezes Deus usa, né, os irmãos como Deus usou os anjos ali para Ló. Exatamente. Não olhe para trás, saia, vai acontecer isso. Ou seja, o tempo todo advertindo, mas ela que não ouviu, Obstinada, se tornou né? uma estátua de sal, como a senhora estava Ela falando do ouviu sal. assim, entrou num ouvido e saiu Não no praticou, outro, né? não aceitou, não recebeu. Não acreditou, E a né? questão do sal que a senhora estava falando, né? Jesus fala, vós sois o sal da terra. Sim. Nós somos o sal. O sal, ele serve para dar sabor, para salgar, para também preservar aquilo, né, que precisa ser preservado para não perecer. Então, nós temos essa função como igreja aqui na terra. Essa Então, quando utilidade. nós, se nós nos tornarmos insípidos, sem sabor, o propósito de Deus se perde na nossa vida. Então, aquilo que é plano de Deus, que já é um propósito de Deus para nós como igreja, de salgarmos, de evangelizarmos, de sermos usados para restauração, para libertação, ou seja, tudo que é o que o Senhor tem não Sim. vai acontecer. Uhum. E aí, consequentemente, isso não acontecendo, né? Então, perde-se o propósito. Alguém insensível a Deus não pode ser útil para Deus. A gente perde a utilidade, porque exatamente. Se nós Perde perdemos a o coração, utilidade. perdemos a sensibilidade, é isso que está lá em Mateus 5,13. Uhum. Vós sois o sal da terra, está aqui para preservar, está aqui para dar sabor, não é? Mas se vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta. Acho que isso é muito forte. Olha, isso aí que você falou, Marília, eu me lembrei, sabe de quê? De você ser útil para Deus. Você tem que perceber Isso. Deus agindo em cada É. circunstância. Porque as circunstâncias, elas não retratam a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, as irmãs de Lázaro, que eram tementes a Deus, eram pessoas justas, salvas, elas queriam que Jesus fosse curá-lo. Mas Jesus era tão centrado na vontade perfeita do Pai que ele estava o tempo todo sendo guiado pelo Espírito. Então, ele não fazia as coisas com base na vontade do homem. E nem pela necessidade. Então, ele não foi Uhum. para orar e curar Lázaro. Ele esperou até que Deus dissesse, vá. E quando ele foi, parecia que estava tudo perdido. Não tinha mais jeito. E aí o Senhor faz um milagre maior, que é a ressurreição de Lázaro. Então, às vezes, diante de uma situação que parece perdida para os homens, é exatamente a vontade de Deus em fazer um milagre maior. Então, essa coisa de perceber quando o seu coração está esfriando, isso é muito sério. Essa questão da mistura com o mundo é muito sério. Uma igreja misturada com o mundo, ela não pode ser sal. E eu quero já trazer aqui, porque nós já falamos sobre isso, mas ainda mencionar uma palavra, porque a Bíblia menciona, embriaguez. E a Bíblia fala isso em Lucas, que nós temos que ter cuidado. Lucas 21, 34, diz assim, acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia, que dia? No caso da mulher de Ló, era o dia que ia cair, né, enxofre e fogo do céu. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Mas aqui está falando da volta de Jesus, está falando, na verdade, do arrebatamento. Aquele dia que o Senhor vem para buscar a sua noiva. Então, esta palavra aqui, embriaguez, ela está associada com preocupação. Mas aqui também eu quero associar essas duas palavras e eu queria que vocês concluíssem, né, isso que nós estamos falando. Embriaguez e vigiar. Vigiar o quê? Olha o que Jesus está falando. Vigia. Cuidado com a embriaguez. Então, queria que a gente concluísse esse assunto sobre lembrar da mulher de Ló e aplicar hoje na nossa vida. Dalva, então eu preciso ter cuidado com a embriaguez das coisas desse mundo?
e vigiar. É interessante que embriagar com as coisas desse mundo, pastor, eu preciso ter cuidado, porque eu estou falando de preocupações que tomam o meu coração. Coisas que me envolvem a ponto que eu perco o alvo. Né? O texto que eu li em Hebreus 12, lá no verso 2, ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Para lá que eu tenho que olhar. Vigiar é olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Eu não tenho que olhar o que está à minha volta. Muitas vezes, aquilo que está à nossa volta vai só nos distrair do verdadeiro propósito. Distrair, é verdade. Nos distrair, vai para cá e cuida e vai e se preocupa com aquilo. Eu vi muita gente distraída esses dias, né? E distraído, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Não, o Senhor falou, olha para mim. Né? Olha para o propósito, olha para aquilo que é eterno. Pastora, não preocupar com as coisas dessa terra, ok, muitas coisas eu vou ter que me preocupar, que eu tenho que ter uma atitude, mas quando aquilo toma o meu coração, eu vou parar de olhar para aquilo que é verdadeiramente eterno. Distrair. Rede social é algo que distrai, né? Muito. E às vezes você fica tão focado que você olha, você checa a sua rede social ali, os seus aplicativos, 4, 5, 10 vezes no dia. Mas você não faz isso em relação a invocar o Senhor, por exemplo. Ô Senhor Jesus. É verdade. Ou falar um versículo, né? Então, por que às vezes a gente faz isso em relação a coisas naturais e em relação ao Senhor não? Você amar mais, Patrícia? Você vai falar daqui a pouquinho. Pastora, eu só queria falar aqui o significado no original de embriaguez, que é perder a noção. Uma pessoa embriagada, ela perde a noção do tempo, né? Do lugar, de tudo. Do que ela está falando. E aqui o Senhor fala, cuidado, para você não ficar embriagado, porque você vai perder a noção. Noção de quê? Dos valores espirituais. Sim. Isso. Nós precisamos estarmos, o contrário de embriagar, é sensatez. Precisamos Sobriedade, estar né? sóbrios para discernir, para perceber Jesus está voltando e não ficarmos desapercebidos como as 10 virgens, com as 5 virgens, né, pastora? Exatamente isso que eu lembrei quando você falou sobre essa questão de você não perceber. Sim. Esse foi o problema das 5 virgens nécias. Elas perderam a hora. Foi. Isso é um problema que a mulher tem. Você tem que ter cuidado para não perder o arrebatamento. Elas estavam perder o distraídas. Cuidado. Perde a Mas noção. elas perderam. Elas ficaram distraídas. Sim. E elas perderam a hora que o noivo ia chegar. E elas estavam sem azeite, né, pastora? Tipo assim, muito não, envolvidas com a internet. Azeite, eu quero falar que elas ficaram distraídas. Mas elas estavam muito envolvidas com a internet. Isso é embriaguez, né? Isso é verdade. Embriaguez. Perder. Que momento, hein? Podia ter atrasado para qualquer coisa, mas menos para se encontrar com o noivo. Marília, não, desculpa. Patrícia, eu queria que você falasse então para a gente, para concluir, né, esse assunto tão poderoso, tantas coisas tremendas que nós falamos aqui, sobre essa questão do vigiar, porque Jesus termina falando sobre isso. Sim. Porque as coisas do mundo podem nos embriagar facilmente, sem a gente perceber. Você está ali embriagado e você não percebe. Então, como que eu, você, Marília, Dalva, essa pessoa que está nos assistindo, como que ela vigia para ela não ser embriagada, como diz aqui Lucas 21, e aquele dia nos pegar de surpresa? Então, como diz em Lucas 21, aqui no versículo 36, tem a resposta. Diz assim, vigiai, pois, primeiro, a todo tempo. Você não pode perder a vigilância. Você não pode, em momento algum, se distrair. Tem que ter esse cuidado. E como? O próprio versículo responde, orando. Oração. Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Então, é isso. Resumindo, se a gente for fazer aqui uma conclusão, resumindo tudo, você não pode abrir mão de ter uma vida com Deus, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de leitura da palavra. Isso é o seu alimento, isso é a sua força espiritual, isso é que vai te trazer sensibilidade, é que não vai deixar seu coração se esfriar, é que vai te fazer ouvir quando Deus usar um irmão ou uma irmã para ser um anjo na sua vida, para te alertar das coisas, para te advertir. Então, resumindo tudo, congregar, ouvir a pregação da palavra, alimentar o seu espírito. Amém. É isso. Então, de forma prática, se você
deixar seu coração ser tomado pelas coisas dessa terra, como nós falamos aqui, vagarosamente, e perder essa realidade que você precisa ter para ser realmente vencedor. Né? Amém. É a vida com Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, nós falamos hoje a respeito da mulher de Ló. O tema do nosso programa é Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus quem nos alertou a respeito disso. E foi muito bom cada colocação aqui que as pastoras fizeram, muito oportuna, muito bíblica e aplicável na sua vida. Eu gostaria de dar continuidade a esse assunto, nós vamos ter um pequeno intervalo agora e a gente vai voltar, mas eu quero deixar aqui uma palavra também para você sobre esses significados. O que é olhar para trás? Porque foi exatamente o que Jesus disse para que nós não fizéssemos, ou seja, não ficar lamentando pelas coisas do mundo. Sabe por quê? Tem algo muito maior e muito mais poderoso à nossa frente. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre o tema de hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Até daqui a pouco. Livro A Lista do Nunca e do Sempre. 33 coisas que aprendi em 33 anos de casada. Esse é o novo lançamento da pastora Márcia Silva. Você pode adquirir pelo WhatsApp 62 99841 4389. Bem, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre esse texto em Lucas 17, em que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero falar aqui nesse momento a respeito da mulher de Ló e a igreja hoje, porque ela representa todos nós. Então, o contexto ali em Gênesis, em que essa mulher viveu, é o único fato que é mencionado a respeito dela, é que Sodoma ia ser destruída por causa ali do pecado. Isso era algo que Deus já havia determinado, o juízo viria sobre aquela cidade. Abraão intercede por Ló, que era o seu sobrinho. Deus envia os anjos para tirar Ló e a sua família ali de Sodoma, não apenas por causa da intercessão de Abraão, mas mostrando também que Ló era justo. Então, ele era alguém que cria realmente no Senhor, na promessa feita a Abraão, que apontava para Jesus Cristo. E a sua família também, embora eles estavam vivendo ali em Sodoma. E Sodoma simboliza o mundo. Agora, eles foram salvos da condenação de Sodoma. Então, isso também aponta para nós hoje, ok? Essa mulher de Ló, que Jesus nos manda lembrar, ela simboliza crentes salvos, mas que muitas vezes são naturais, são mundanos e que são apegados às coisas deste mundo. E eu gostaria então de falar com você aqui a respeito de algumas características da mulher de Ló e também os problemas que ela tinha. Tem características que podem ser coisas boas e ruins, mas tem alguns problemas que são aqueles que nós temos que evitar, que é por isso que Jesus nos mandou lembrar dela. Então, que características são essas da mulher de Ló que nós temos que lembrar ou identificar? Primeira coisa, ela era salva, ela era alguém justa, porque Deus a tirou de lá, juntamente com Ló, ok? Então, isso fala a respeito de nós também. Então, nós ainda estamos vivendo neste mundo, mas a nossa salvação, ela é garantida, ela já aconteceu, nós somos salvos. E nós cremos que essa salvação, ela é eterna. Nós não cremos que nós perdemos a nossa salvação. Nós cremos realmente que uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos para sempre. A segunda coisa aqui, da característica desta mulher, é que o problema não era o pecado em si.
Porque a Bíblia menciona aqui que as suas filhas eram virgens. Todos esses comentários que a Bíblia fala a respeito de Ló, da sua mulher, da sua família, têm significados. Porque se não tivesse, não era necessário mencionar. Tudo que Deus escreve na Bíblia é porque é importante. Então mostra que eles viviam de acordo, sim, com a vontade de Deus, a lei do povo de Israel. Então eles estavam ali, mas eles temiam a Deus. Eles não viviam como aquelas pessoas lá de Sodoma, embora eles estavam ali. Então o problema ali não era pecado. Não era o pecado que impedia eles de serem salvos ali daquela cidade, porque eles foram salvos, percebe? Então, nós podemos entender que mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, ok? Ainda uma pessoa pode viver como um derrotado. Porque a Bíblia mostra muitos que viveram assim. Então, antes de tudo, nós temos que olhar aqui e identificar, porque esta mulher nos fala de pessoas crentes. Agora, qual que era o problema dela então? Que o Senhor nos diz que nós temos que olhar para ela. Aqui eu quero mencionar 3 coisas que têm tudo a ver com aqueles que hoje estão dentro da igreja, que muitas vezes são salvos, já creram em Jesus, mas ainda vivem uma vida de derrota, porque não entendem as coisas espirituais. Primeira coisa que eu quero falar aqui é em relação à indiferença. Então, a Bíblia fala que a mulher de Ló, ela vivia de uma maneira indiferente às coisas de Deus. Por quê? Quando o anjo fala para ela, para que ela fosse para os montes, estava se referindo também ao lugar onde estava Abraão. Porque Abraão vivia nos montes e Ló e sua família viviam em Sodoma, no vale. Então, isso mostra que naquela época, Deus estava se movendo através de Abraão. Abraão era um homem de Deus, mas Abraão também, ele nos fala de um mover de Deus. Deus começou ali uma nova linhagem com Abraão. E a promessa de Deus para Abraão era para ele e para a sua descendência. Percebe? Então, o mover de Deus acontecia ali onde estava Abraão. Mas essa mulher, ela não estava ali onde estava acontecendo o mover de Deus. Então, isso nos fala, sim, de indiferença. Sabe, indiferença é algo muito sério. Indiferença significa que Deus está movendo numa direção, mas que você está em outra direção. Foi por isso que ela olhou para trás. Jesus fala também em Lucas 9:62, algo muito importante que vale a pena a gente citar aqui. Lucas 9:62, Jesus disse, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. O que é esse olhar para trás? Isso significa desatenção, descuidado em relação à obra de Deus. Talvez, quando aquela mulher de Ló chegou ali em Sodoma, talvez ela até falasse para suas amigas a respeito de Jesus, da promessa de Abraão, da salvação. Mas depois ela foi esfriando o seu coração. Sabe, ela foi se envolvendo ali com as coisas do mundo. A Bíblia fala que lá em Lucas, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 17, no versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Então, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E no final aqui, no versículo 32, Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, o que Jesus está falando aqui para nós lembrarmos? Primeiro, Jesus está falando aqui do contexto do arrebatamento. Então, esse mesmo contexto aqui de destruição de Sodoma e de Ló e sua família serem tirados de lá, está falando do arrebatamento.
Então Jesus fala, antes do arrebatamento, você precisa lembrar dessa mulher, porque o coração dela era indiferente. Era indiferente ao mover de Deus, era indiferente às coisas de Deus, era indiferente ao juízo de Deus. Olha, percebe aqui algo sério? Porque essa mulher aqui, ela foi salva daquela destruição de Sodoma. Mas havia algo nela que não fez dela uma vencedora, porque ela tornou-se uma estátua de sal. E o mesmo aconteceu com Israel. Israel, eles foram libertos do Egito. Eles não foram condenados com o Egito. Eles não sofreram as pragas do Egito, eles não morreram com Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. Mas eles também não entraram em Canaã, que fala da vida abundante em Cristo. Então nós vemos aqui uma transição. Todos esses aqui lá no Velho Testamento foram salvos, mas não viveram como vencedores. Muito cuidado com a indiferença. A indiferença é a desatenção. É quando você está dentro da igreja, você faz a obra de Deus, a sua mão está no arado, você está fazendo ali, está liderando, está fazendo na aparência, mas o seu coração não está lá. É por isso que você olha para trás, porque você ainda quer as coisas do mundo. Você ainda valoriza mais aquelas coisas lá de Sodoma do que a obra de Deus. Sabe? Muito cuidado com isso, porque é isso que desvia o seu olhar, e é isso que rouba o seu coração, e é isso que faz você ficar desatento para aquele dia, como diz a palavra de Deus. Então, a indiferença às coisas de Deus é sim um grande problema. Quando você se envolve mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Mas sabe, essa mulher aqui também tinha um outro problema muito sério, que era o apego ao mundo. Ou seja, ela era muito apegada às coisas de Sodoma. Ela tinha o coração ali nos bens materiais, talvez naquela casa que ela havia comprado, que tinha piscina, que tinha vários quartos, às vezes ao conforto que ela deixou, as joias que ela comprou, que ela adquiriu, os prazeres naturais que ela tinha, as festas, os banquetes, as amigas. Percebe? Por isso que ela olhou para trás, ela olhou com dó de deixar tudo aquilo, porque o coração dela estava apegado às coisas do mundo. Sabe, você pode ser alguém salvo, lavado pelo sangue de Jesus, mas esse olhar aponta para o apego ao mundo. O que é o mundo? O mundo é um espírito. O mundo é tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo na sua vida. Então, quando você se converte, você é apaixonado. Sabe? Você é apaixonado por Cristo e você está cheio. E o seu coração, sabe, é cheio do Senhor. Toda vez que você vai orar, você chora. Canta um cântico na igreja, você se enche facilmente da presença de Deus. Você quer falar para todo mundo de Jesus, você quer pregar o evangelho, mas depois seu coração vai se esfriando. Percebe? Então, o mundo é tudo aquilo que rouba o seu coração. Então, é isso aqui. Então, ela foi permitindo e dando lugar a essas coisas mundanas. Quando ela foi ser tirada de Sodoma, ela teve que ser tirada na marra. A Bíblia fala que, lá em Gênesis 19, no versículo 15 ao 16, diz que os anjos chegaram, eles ainda dormiram na casa de Ló, olha só, porque Ló e a sua família estavam demorando. Imagina se alguém chega e fala que vai vir uma destruição. Você já deve ter visto filmes que tratam, que abordam esse assunto do fim do mundo, de destruição.
Imagina se você soubesse que vai cair um asteroide exatamente no lugar onde você está. E aquilo ali vai gerar proporções incalculáveis de destruição. E aí você diz, não, deixa para amanhã, vamos sair amanhã. Percebe? Não parece algo estranho? Mas foi isso que Ló e sua família fizeram. O texto lá de Gênesis 19:15 diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, e ainda estava demorando, pegaram-no os homens pela mão, se referindo aqui aos anjos, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram de lá e colocaram eles fora da cidade. E ainda falaram: foge para os montes, para que não pereças. Então, aqui está falando de apego. Por que eles demoraram? Porque em vez deles olharem para frente, para a salvação, em vez deles olharem para os montes, onde eles seriam salvos, estariam seguros, eles olharam para trás. Olhar para trás significa ser apegado. Sabe, queridos, nós temos que ter esse cuidado. Olhar para trás significa amar mais o mundo do que a Deus. Você pode amar mais pessoas, você pode amar mais o dinheiro, você pode amar mais bens materiais, você pode amar mais até ministério, posição, títulos, do que o Senhor. Sabe? Olhar para frente, olhar para o mover de Deus, olhar para aquilo que Deus quer fazer. Olhar para frente hoje, para nós como igreja, é olhar para a volta de Jesus. Esse mundo aqui está debaixo de condenação. Não tem nada aqui para nós. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, porque existem pessoas que precisam conhecer, ouvir a palavra e serem salvos. Mas esse é o nosso papel, orar e pregar. Mas nós não podemos ficar apegados a nada. Nós podemos comprar casas, casar, abrir negócios, ganhar dinheiro, ok? Constituir família, viajar, tirar férias, tudo isso. Mas não colocamos o coração nessas coisas. Os nossos olhos estão sempre em Cristo. Sabe, uma palavra e um exemplo que o próprio Jesus usa, a Bíblia usa, para exemplificar a igreja é o trigo. Então, o trigo aponta para os filhos de Deus. E tem uma característica do trigo que é muito interessante a respeito da sua ceifa. Como que o trigo ele é colhido? Porque o trigo, ele cresce, ele é plantado, ele cresce, mas quando ele está maduro, as suas raízes, elas soltam facilmente do solo. Quando ele está verde, não. Quando ele está verde, as raízes são ainda pegadas, duras, é difícil de tirar. Mas quando ele já está maduro, a sua raiz é facilmente arrancada ali, ok? Então, isso fala também daquele crente que vigia, que está preparado, que aguarda a volta de Jesus com ansiedade, com alegria. Então, nós não podemos ficar apegados às coisas desse mundo, porque senão, quando Jesus vier, você vai ser como aquele trigo que está ali com as raízes aprofundadas na terra. Você não vai querer ir, porque você acha que não vale a pena. Tem coisa demais aqui que você considera importante. Que não seja assim. Sabe? Nós precisamos ter um coração que deseja a volta de Jesus. Nós precisamos estar com o coração nele. A nossa paixão tem que ser ele e mais nada. É isso que esse texto está falando, é isso que Jesus estava dizendo a respeito desta mulher, essa mulher de Ló. Então, o mundo é tudo aquilo que vai usurpar o lugar de Jesus na sua vida. Sabe, aquele apego exagerado. Não, você pode ser, sim, você pode amar muitas coisas, mas você não pode amar mais essas coisas do que o Senhor. Porque o Senhor tem não apenas o primeiro lugar na sua vida, mas Ele tem o único lugar na sua vida.
Quer dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, esqueça essa hierarquia natural, humana, religiosa que muitos criaram. Não, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Eu não sei quem criou isso, mas não está na Bíblia. Sabe? Jesus não entra em nenhuma lista. Sabe por quê? Porque ele é o único. Ele não quer ter apenas o primeiro lugar na sua lista. Ele quer ser o único na sua vida. É ele que te dá alegria. É ele que te sustenta. É ele que te dá força. É ele que garante que o seu passado foi apagado, que o seu presente está seguro, porque ele não te abandona. E você não depende de governo, de empresa, da bolsa de valores, do aumento do dólar ou de qualquer outra coisa. Você está nas mãos de Deus. E é ele que garante o seu futuro. Que quando ele voltar, você estará seguro com ele. E que você não vai passar pelo juízo de Deus, porque você é filho amado de Deus. Percebe? Isso é muito poderoso. Então, nós somos as primícias do reino de Deus. Aqueles que são como esse trigo, maduro, cujas suas raízes saem facilmente do solo. Esses são aqueles que Jesus vem buscar. Mas esse texto aqui também fala de embriaguez. Fala de indiferença às coisas de Deus. Fala de apego ao mundo. Mas fala também de embriaguez. Sabe, embriaguez, porque em Lucas 21:34, nós mencionamos esse versículo aqui, mas eu gostaria de mencionar novamente, porque a Bíblia está associando embriaguez às preocupações deste mundo, mas num nível muito maior, num nível de paixão. Olha aqui, diz assim: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus, do Filho do homem. Olha, essa embriaguez está falando de uma paixão num nível em que as coisas do mundo tocam mais o seu coração do que o reino de Deus. Então, quando você vai falar das coisas do mundo, você tem paixão, você tem alegria, você está disposto a fazer sacrifícios, a investir tempo, dinheiro, tudo. Mas quando se trata do reino, aí tudo é medido. Tudo às vezes é difícil. Sabe aquela famosa frase que muitos às vezes gostam de usar, até as mulheres gostam de usar? A igreja exige demais. A igreja está acabando com a minha família. Muito cuidado com isso, porque tem uma aparência de espiritual, mas é mundano. O que está por trás aqui é a embriaguez deste mundo. Muitas vezes, por que eu falo em relação a mulheres? Porque às vezes a mulher, ela não reclama se o marido dela é um empresário, se ele trabalha 7 dias na semana, se ele tira só uma semana de férias ao ano, e se ele trabalha até tarde. Não, porque ele ganha dinheiro, porque ele tem muitas empresas, porque ele garante um padrão de vida alto e coisas assim. Sabe, mas às vezes quando ele vai fazer, esse mesmo homem vai fazer e colocar esse padrão de compromisso e sacrifício nas coisas de Deus, aí ela reclama. Aí a igreja está exigindo demais. Olha, a igreja não exige demais, porque as coisas são colocadas de uma maneira muito clara. Então você escolhe, você se compromete, se você quiser. Ninguém é obrigado a se comprometer na igreja. Todos são livres. Você é livre para liderar ou não. Você é livre para abrir a sua casa para uma célula ou não. Você é livre para responder a um chamado ao ministério ou não. Você usa a sua liberdade como você quer,
E você é livre também para se comprometer com as coisas do céu. Mas só aqueles que não são embriagados e apegados com as coisas do mundo é que se comprometem. A esse sim, Deus garante o reino de Deus. Então, muito cuidado, porque a embriaguez rouba a sua percepção da realidade. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Foi o que aconteceu também ali com aquelas 5 virgens. Lá em Mateus, fala a respeito da parábola das 10 virgens. 5 eram vencedoras e 5 encontraram com o seu noivo e foram para as bodas do Cordeiro. Mas 5 eram nécias. E essas 5, elas fazem parte da igreja, porque elas também eram virgens. Elas também estavam esperando o noivo. E elas também tinham o azeite. Qual foi o problema delas? É que elas se distraíram. Elas ficaram distraídas e perderam a hora. E elas se esqueceram ali de encher as suas vasilhas de azeite. E por causa disso, elas perderam a chegada do noivo. E elas ficaram para trás. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela se tornou uma estátua de sal. Ela não alcançou a vitória plena, que era ser salva plenamente. Não. Então, isso nos fala de mistura. Aquelas 5 virgens, elas se misturaram com as coisas ali do cotidiano, com o mundo, e ficaram tão distraídas que perderam a chegada do noivo. Sabe? Essa embriaguez nos fala disso, de nos misturarmos a ponto de nos embriagarmos, de permitir que essas coisas nos desviem, sabe, do reino de Deus, daquilo que é o alvo. O alvo hoje da igreja é olhar para Cristo, é esperar a volta de Jesus. Quantas vezes nós falamos da volta de Jesus? Às vezes nós falamos de muitas coisas, repetidas vezes. Falamos de política, falamos do Brasil, falamos de partidos políticos, falamos de negócios, falamos de dinheiro, falamos de economia, falamos de comprar, de vender. Mas falamos pouco do reino. Precisamos ter cuidado, sabe? Por isso que a Bíblia diz, vigiai. Vigiai. O que é vigiar? É manter o seu coração conectado com as coisas do alto, não com as coisas da terra. Vigiai, orando. Quando você ora, o seu coração, o seu espírito é ativado. Você é sensível para ouvir a voz de Deus. Você percebe as coisas espirituais, ok? Então, por isso que nós temos que orar todo o tempo, para que nós possamos ter um coração que percebe aquilo que Deus está fazendo e não permitir que essa embriaguez nos roube a noção das coisas espirituais, ok? Então, a embriaguez também é um problema sério no meio da igreja. A própria igreja pode se embriagar da mesma maneira que as virgens se embriagaram. Então, as coisas deste mundo, elas podem facilmente nos embriagar. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Qual é o conselho bíblico para a igreja hoje? Eu quero concluir aqui falando de 1 Coríntios 7, 29 e 31. Quero ler esse versículo para você, porque ele está aqui para nos aconselhar, para que nós não sejamos como a mulher de Ló. 1 Coríntios 7, 29 e 31 diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, está falando para a igreja, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Qual é a conclusão, então, que nós tiramos? A mulher de Ló, ela não foi condenada, mas havia algo nela que não a fez uma vencedora. Lembrar da mulher de Ló significa
não ser indiferente ao mover de Deus hoje. Não se apegar a esse mundo e às coisas do mundo. E não se embriagar com as coisas do mundo. Não deixar o seu coração nelas, mas permitir apenas que o Espírito Santo de Deus te guie. Essa é a vontade de Deus para nós como igreja. Nós estamos aqui para orar, para pregar o Evangelho. E nós precisamos fazer isso com todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso noivo está chegando. E é para ele que nós temos que olhar e manter o nosso coração apaixonado. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração, traduzir cada uma dessas palavras, para que você também possa ser alguém que seja achado vencedor. E não apenas ser livre da condenação, mas que você possa estar apto para reinar com o Senhor, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar aqui e vamos voltar a semana que vem com mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. Até lá.